Olá, você confere agora notícias que são destaque aqui no Senado Federal. O plenário do Senado aprovou na terça-feira a medida provisória que dispensa a obrigação de doação de vacinas para a Covid-19 pela iniciativa privada para o Sistema Único de Saúde. A condição foi imposta por lei em 2021. O setor privado poderia oferecer a vacina contra a Covid-19, mas teria que doar metade do estoque para o SUS. A medida provisória editada em março de 2022 tornou desnecessária essa doação. O governo argumenta que o cenário atual de vacinação no país atingiu o patamar de envio de doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritários e a população-alvo de 12 anos, assim como 100% da dose adicional dos imunossuprimidos. A MP já foi aprovada pela Câmara e precisa ser votada até esta terça-feira para não perder a validade. À época da edição desse diploma legal, não seria razoável permitir que a vacinação de pessoas fora dos grupos prioritários ocorresse, em função do seu maior poder aquisitivo e também de sua possibilidade de pagar pela imunização, antes de outros indivíduos que, com maior risco, poderia contrair a Covid-19. Até porque isso redundaria em menor eficiência da imunização da população como um todo e em exacerbação das iniquidades em saúde. No entanto, felizmente o cenário mudou. Mudou principalmente da forma epidemiológica, assim como também com a expressiva diminuição do número de casos novos e de óbitos, graças à vacinação em massa. Essa legislação foi muito importante naquele momento, não é? E agora, revogando a lei original, que é a Lei 14.125, as clínicas privadas, as farmácias podem adquirir os imunizantes e venderem, como também fazem com outras vacinas. Essa lei que ora é revogada por esta medida provisória, que eu tive a satisfação de ser o autor, que culminou o projeto, que culminou com a Lei 14.125, foi muito importante, foi obra do Senado Federal para que pudesse naquele momento serem adquiridas as vacinas da Pfizer, da Janssen, pelo governo federal. Portanto, o Congresso Nacional buscou trabalhar bastante e de maneira eficaz para poder fazer esse enfrentamento. Um outro projeto aprovado pelo plenário destina 2 bilhões de reais para as Santas Casas, que são entidades privadas sem fins lucrativos e que complementam o Sistema Único de Saúde. Os recursos virão de saldos de repasses da União constantes dos fundos de saúde e de assistência social de estados, do Distrito Federal e de municípios e poderão ser utilizados até o fim de 2023. Os senadores aprovaram também medida provisória que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União. Pelo texto aprovado na Câmara, o reajuste fica limitado a 10,06% até o fim deste ano. A partir de 2023, o percentual máximo será de 2 vezes a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do ano anterior, ou de 10,06%, o que for menor. Essas taxas são uma espécie de aluguel pela ocupação de área pública federal por pessoas ou empresas. Para dirimir de modo permanente a questão e evitar novas ocorrências futuras de reajustes onerosos ao contribuinte, o novo texto determina que o reajuste observará o percentual máximo de atualização estabelecido em regulamento, aplicado sobre os valores cobrados no ano anterior, ressalvada a correção de inconsistências cadastrais, o que amplia a governabilidade sobre os reajustes em benefício dos cidadãos. O PLV aumentou significativamente o alcance da proposição original, de modo que a tornar a gestão e a alienação dos bens imóveis da União menos burocrática e mais eficiente, com provável ganho ao erário. Nesta semana, repercutiu entre os senadores a prisão de Roberto Jefferson. O ex-deputado federal atirou contra policiais que tentaram cumprir um mandado de prisão contra ele.
A ordem judicial foi do ministro Alexandre de Moraes, expedida um dia após Roberto Jefferson ter xingado nas redes sociais a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como repugnantes as atitudes do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Preocupa-nos quantos fatos desses a todo instante acontecem com as mulheres Brasil afora sem que tenhamos conhecimento. Puni-los e calá-los é obrigação moral das instituições, principalmente da Justiça Penal. O Estado Democrático de Direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio. Flávio Bolsonaro disse que repudia qualquer agressão a policial. Deixo aqui minha solidariedade aos policiais federais feridos e espero que estejam bem. A senadora Elisiane Gama questionou como alguém em prisão domiciliar mantém um arsenal com fuzis e granadas. É inadmissível, agiu certo o STF. Eduardo Girão declarou que um erro não justifica o outro. Mesmo com descabido voto da ministra Carmen pró-censura, disse ele, desrespeitando nossa Constituição, ninguém deveria agredi-la. A prisão de Jefferson no inquérito ilegal é mais um abuso do ministro Moraes, mas usar da violência e ainda contra forças policiais é criminoso. Soraya Tronic disse que houve intervenção do Poder Executivo no episódio, maculou o local do crime, permitiu tempo para destruição de provas antes da busca e apreensão, subjugou o Poder Judiciário. O senador Flávio Arnes se solidarizou com os policiais atingidos e repudiou a violência e o desrespeito às instituições. Já o senador Rodrigo Cunha disse que não se pode tolerar nenhum tipo de violência, porque a barbárie nunca deve ser a regra. Coragem não é se armar e sair atirando, mas respeitar as leis e as instituições, disse ele. O presidente da República, seja qual for o eleito no segundo turno, terá um cenário difícil nas contas públicas. O cenário internacional também se apresenta desafiador para a economia no ano que vem. Inflação, dívida pública, desemprego, teto de gastos. Problemas que o novo presidente do Brasil vai ter de lidar já no primeiro dia de governo. Os benefícios sociais aprovados neste ano de eleições trouxeram números que sinalizam uma melhora da economia, com deflação, aumento da atividade econômica, diminuição do desemprego e melhora da arrecadação. Mas será que essa bonança vai continuar em 2023? Com um recorde de mais de 166 bilhões de reais em setembro, a arrecadação federal chegou a 1,640 bilhões de reais este ano. Com isso, o governo passou a projetar um superávit primário de 13,5 bilhões em 2022. Para o ano que vem, no entanto, a previsão no orçamento é de um déficit de quase 66 bilhões de reais. A Receita este ano está apresentando um resultado muito bom. Para o ano que vem pode ter alguns fatores negativos aí com o fim da redução do ICMS sobre o petróleo. A prioridade do próximo governo vai ser ajustar o lado fiscal, uma vez que os dados utilizados para fazer as projeções não incluíam muitas despesas que foram agora incrementadas durante o período eleitoral e, com isso, vai ser necessário fazer ajustes em outras contas. Essa contenção de gastos pelo governo pode inviabilizar as medidas que ajudaram a economia antes das eleições. O orçamento para o ano que vem, por exemplo, não prevê recursos para o pagamento do auxílio de R$ 600 para a população, o que foi prometido pelos dois candidatos que concorrem ao segundo turno. A inflação de 2021 ficou em 10,06%.
O acumulado em 12 meses chegou a 12,13% em abril, mas a redução do preço dos combustíveis derrubou esse índice para 8,72% em agosto e 7,17% em setembro. A retomada da economia favoreceu a criação de empregos. A taxa de desempregados chegou a 14,9% da população economicamente ativa no trimestre encerrado em março do ano passado, mas vem caindo gradativamente desde então, chegando a 8,9% em agosto deste ano. O grande desafio nesse momento é manter o controle da inflação. O Banco Central tem conseguido aí ancorar as expectativas. Devemos ter uma inflação ao redor de 5,5% esse ano, caindo aí um pouco abaixo de 5% no próximo ano. E quanto antes houver esse controle inflacionário, mais fácil será a própria redução mais acelerada da taxa de juros, e um auxílio aí, né, da situação internacional deverá possibilitar aí que a economia mantenha aí uma taxa de crescimento mais acelerada. E a situação internacional citada pelo professor parece que não vai ajudar. A China deve ter um crescimento limitado de sua economia e a guerra na Europa deve encarecer ainda mais os preços da energia e dos alimentos. E os juros pagos nos Estados Unidos devem subir, aumentando o valor da moeda estrangeira e limitando os investimentos no Brasil. Para o ano que vem, vamos ter mais dificuldades, um crescimento menor, que é fruto de todas as dificuldades do cenário internacional e também dos aumentos de preços aqui internamente e da alta da taxa de juros. E em relação ao meio ambiente, quais os desafios que os novos políticos eleitos terão pela frente? É o que vamos ver agora na coluna Momento Eco, que neste mês de outubro vem trazendo para você, semana a semana, os principais desafios ambientais do Brasil. Redução das emissões de gases do efeito estufa, combate ao desmatamento, proteção aos povos indígenas e aos seus territórios, universalização do saneamento básico. A lista de desafios ambientais é extensa, mas cada um desses temas que nós destacamos na edição de outubro do EcoSenado passa necessariamente pelo mesmo gargalo: como transformar boas ideias que inspiram políticas públicas em realidade concreta para o povo brasileiro. Uma coisa é certa: para que a agenda ambiental avance, é preciso articulação entre as diversas esferas do poder público e da sociedade civil, para que as políticas públicas cheguem em seu destino final, os biomas e ecossistemas espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros. Você pegar resíduos, saneamento, drenagem urbana, a questão do uso do solo no município, os planos diretores, ou seja, tudo que acontece, né, para a gente com gestão ambiental, elas começam no município. É onde o cidadão percebe a importância. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que regula, né, como as políticas ambientais devem ser implementadas no Brasil, ela tem no pilar da participação da sociedade uma das suas inovações, né? É uma lei de 1981, então quando ela foi criada, ela foi uma lei extremamente de vanguarda. Nós vamos pegar, na verdade, muitas estruturas de governança sabotadas, quebradas, falidas. E nós vamos ter que restaurar elas para que o Brasil possa voltar a ter os mecanismos, ter os instrumentos, as ferramentas de gestão. Saneamento. O que a gente precisa inovar nesse setor? Falar de solução baseada na natureza. Pensar em soluções cada vez mais adequadas para cada tipo de território. Não dá para replicar a solução que a gente tem aqui em contextos como cidades como Manaus, por exemplo. Ou mesmo dentro da mesma cidade, a depender da localidade, será que faz sentido a minha descarga que eu aperto aqui no centro expandido de São Paulo viajar 40 quilômetros para chegar até a estação de tratamento? O executivo muitas vezes está envolvido na resolução de problemas imediatos, né, de tocar a máquina, vamos dizer assim. E o legislativo tem essa possibilidade de planejar, de desenhar a legislação, de olhar para frente, né, de ser ambicioso na colocação desse projeto novo de Brasil. A gente está transformando a maravilhosa máquina, né, de umidade e chuva
né, que a gente tem no Brasil, que são as florestas, e estão transformando, né, ou de segurança hídrica, né, mas transformando isso numa máquina que talvez passe a operar no sentido contrário. Eu acho que o Brasil tem que virar o jogo, tem que inverter a trajetória que nós nos colocamos nos últimos anos e voltarmos a ser um líder no combate à emergência climática e também na proteção da nossa mais rica biodiversidade do planeta. Neste final de semana em que os brasileiros voltam às urnas para o segundo turno das eleições gerais, vale a pena ver a lista completa dos desafios ambientais apontados pelos especialistas no programa Ecosenado. No sábado, 9 da manhã e 5 da tarde, essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Até a próxima! O meio ambiente faz parte também dos desafios do Brasil no cenário internacional de política externa. Alguns especialistas consideram que a tarefa mais difícil será recuperar a imagem do país na área do meio ambiente. A taxa de desmatamento na Amazônia atingiu seu nível mais baixo em 2012, com pouco mais de 4.500 quilômetros quadrados desmatados. Mas ela foi subindo lentamente e explodiu a partir de 2019, quando ultrapassou os 10.000 quilômetros quadrados. E chegou ao recorde de mais de 13.000 quilômetros desmatados no ano passado, um número 20% maior do que em 2020. O Brasil tem uma lição de casa imenso para conseguir rever ou trazer a sua credibilidade de volta. E a única maneira em fazer é o cumprimento das leis na área de desmatamento ilegal, começando pelo ilegal, começando por não deixar que haja desmatamento em terras indígenas, em terras quilombolas. Ana Toni alertou que o Brasil já vem sofrendo sanções econômicas internacionais por descumprir metas de preservação ambiental. A gente também está vendo diversos empresários, diversas cadeias de supermercado boicotando produtos brasileiros por causa do não cumprimento da nossa própria lei e do desmatamento ilegal. Para os especialistas, os efeitos nocivos do desmatamento terão consequências desastrosas para o próprio país. Na realidade, os temas da preservação ambiental e da sustentabilidade são mais importantes para o Brasil mesmo que para a comunidade internacional, porque uma deterioração irreversível da Amazônia poderia criar, e já está criando, através do impacto sobre o regime de chuvas, riscos para todo o setor agropecuário e o sistema energético do país. O Brasil ocupa, até o final de 2023, uma das vagas rotativas do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma posição que pode trazer vantagens para o país. Lá ocorrem os grandes debates de segurança internacional, né? Como, por exemplo, tem sido agora os debates em torno da questão da guerra na Ucrânia, né? Então, vários outros debates de interesse do Brasil ocorrem no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por exemplo, no final do ano passado, houve uma tentativa de votação de uma resolução a respeito da securitização da questão climática, né, por parte do Conselho de Segurança, o que evidentemente é algo que afeta e tem grandes repercussões do ponto de vista da segurança nacional brasileira, uma vez que nós somos um grande país ou, digamos, o principal país do ponto de vista ambiental. A conquista ao voto feminino comemora 90 anos. Uma exposição na Câmara dos Deputados relembra a trajetória percorrida pelas mulheres. A mostra fica em cartaz até o dia 10 de novembro. $77 milhões de brasileiras devem ir às urnas neste domingo, exercer o direito que foi conquistado após muita luta, o voto. Foi há 9 décadas que o Código Eleitoral previu pela primeira vez o voto feminino. O ano era 1932. As mulheres foram à luta, queriam direito ao voto, maior participação feminina na política. Conquistaram. Nascia ali a mulher eleitora,
candidata. Mas, 90 anos depois, ainda tem muito a ser conquistado. A representação feminina na política, hoje no Congresso, é de apenas 15%. As estatísticas do TSE, divulgadas ainda em agosto deste ano, demonstram que as mulheres representam 52,65% do eleitorado. Porém, mesmo elas sendo a maioria dos votantes, elas ainda estão subrepresentadas. Nas eleições de 2018, dos 81 senadores, apenas 6 eram mulheres. E dos 513 deputados, 77 somente eram mulheres. E se paramos para analisar o poder executivo, em toda a história do Brasil tivemos apenas uma presidente mulher. Em julho de 2021, o Brasil ocupava a posição de número 140 no que se refere à participação política feminina, em ranking que engloba 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. O país está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção do Paraguai e do Haiti. Nós, mulheres, somos a grande maioria dos eleitores. Mais de 51% dos eleitores são mulheres. Com isso, necessitamos de representatividade. Representatividade de candidatas e precisamos ser ativas no processo eleitoral. Para que haja mudança, temos que começar por cada uma de nós, né? Elegendo mulheres, aprovando projetos através do nosso voto. Para relembrar a trajetória das mulheres e reforçar a importância da presença delas na política, uma exposição na Câmara dos Deputados homenageia os 90 anos do voto feminino. A mostra traz personagens históricas da luta pela conquista ao voto. Nas ilustrações, figuras de destaque, como a primeira mulher a ter um cargo político no país. Nós estamos contando a história de quem foram as sufragistas, as mulheres que lutaram pelo direito ao voto no Brasil, como a Berta Lutz, a Leolinda Daltro, a Almerinda Gama. Quem foram as primeiras parlamentares, como a Carlota Pereira, por São Paulo, a Antonieta de Barros, nossa primeira parlamentar negra em Santa Catarina. Também, qual foi a evolução desde o Código Eleitoral de 1932, passando por várias constituições e códigos eleitorais, do direito das mulheres à política no Brasil no marco legal. Falar da importância da exposição dos 90 anos do voto feminino é falar do movimento das sufragistas, é falar de tantas mulheres que foram à rua, que militaram, que trabalharam para que nós tivéssemos o direito ao voto. Nós queremos mais, nós queremos aumentar a participação das mulheres na política, no parlamento, no executivo. Nós queremos sim participar de todo espaço de poder. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau!